Programa de conteúdo livre. Começa agora, na Rádio 98, RádioCast. Olá, terça-feira, 16 de abril de 2024, SA98, a sua rede do bem. De volta com o RádioCast SA98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Terça-feira, e você já sabe, dia de outro mundo. Coluna de Outro Mundo. Hoje o Paulo Werner e o Albert Eduardo vão falar sobre avistamento de OVNIs por multidões. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Fernanda, Matheus, Fala, Antonelli. Paulo. E a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Boa tarde, Fernandinha. Albert. Tonton. Quer dizer, Tonton, que aquilo era fake. Era fake. Parece que o cara tá vivinho. Ô, Fernanda, antes de começar aqui, eu quero mandar um abraço pro Henrique Magno, que toda terça-feira tá aqui. Fica assim, manda um abraço para mim, manda um abraço para mim. Um abraço ao Henrique Magno, da Afirma, lá do Barreiro. Bom, eu fico vendo assim, eu gosto muito de ler os comentários sobre o programa, né? E as pessoas sempre falam assim, poxa, mas esses alienígenas aí, esses discos voadores só aparecem na área rural, só aparece ali para 1, para 2. E como eu disse aqui, uns programas atrás, nós estamos aqui há 1 ano e 3 meses, mais ou menos, e a gente não conseguiu falar nem 1% do que é ufologia. Nós estamos comentando com o Albert ali agora, né? Então, assim, há casos na ufologia de observações simultâneas de multidões, de mais de 23 mil pessoas que avistaram ao mesmo tempo, né, ali um fenômeno de um objeto voador não identificado. Então, assim, as pessoas desconhecem que isso é um fato. E não é um caso isolado. Na história da ufologia, né, vamos colocar aí 70 anos, isso já ocorreu várias e várias vezes. E hoje aqui, quem estiver nos ouvindo, acho que vale a pena ficar até o final, porque nós vamos falar sobre observações de OVNIs em partidas de futebol. Jura? OVNIs que surgiram em momentos em que ali estavam disputando algum jogo, né, oficial. Eu acho que o microfone do Albert não tá funcionando legal. Não. Compartilha com ele, Paulo, por favor. Isso. Se pudesse conferir, o Paulo vai falar de um jogo muito interessante que teve lá no Mato Grosso. Entre Vasco e Operário do Mato Grosso. E como é que chamava o campeonato brasileiro na época? Que não era Brasileirão, não, era outro nome. Isso foi que ano, vocês lembram? 1982. Copa União, Olha né? só, que preste atenção, olha que interessante, Paulo. Bom, então é o seguinte, eu vou começar aqui com esse jogo, que foi entre o Vasco e o Operário, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maior avistamento coletivo de um OVNI. Eu vou pedir para a nossa querida Amanda aí colocar a imagem número 1, que é a imagem do Morenão, do estádio Morenão lá no Campo Grande, que foi palco do maior avistamento coletivo da história, até hoje no mundo, de objetos voadores não identificados. 24 mil pessoas? Tinha mais ou menos 24 mil pessoas em campo, contando ali jornalistas e tal. Só que na época, apesar do jogo ter sido transmitido colorido, a cores, né? Acho que foi uma das primeiras transmissões ali a cores. Ali é uma foto do estádio Morenão, né, em Campo Grande. Hoje ele está praticamente abandonado, né? Mas nesse dia, 6 de março, era mais ou menos 8 horas da noite, a partida já tinha começado, acho que uns 20 minutos de partida, estava 0-0 ainda, e um objeto muito grande, luminoso, cruzou o estádio, a baixa altitude, muito luminoso, com várias luzes, né, coloridas, e as pessoas que observaram, disseram que ele parou em determinado momento. Eles não conseguiram identificar se era 1 ou 2. Teve pessoas que alegaram que viram 2 objetos, mas a maioria viram só 1. Porque a gente tem que entender que os estádios têm aqueles refletores em cima, que quando você olha para o alto, aquelas luzes, né? Quem lembra do Mineirão, a época, a gente olhava para cima, se tivesse alguma coisa passando, você não via direito por causa das luzes, né? É verdade. Então, só que o objeto ele passou muito, muito baixo. E nós vamos ver aqui na sequência alguns depoimentos. E aí ele passou, todo mundo do estádio viu. Foi justamente no momento em que o jogador, acho que eles iam bater uma falta no jogo. Aí estava todo mundo parado.
Então, aí o juiz olhou para cima, todo mundo olhou para cima para ver aquele objeto, né? Alguns jogadores chegaram a sentir calor. O objeto emanava calor, não é? Aí eu vou pedir para colocar aí a imagem número 2, né? Que é de uma torcedora do Operário, a Leise Demétrio, que estava em campo e ela observou a nave cruzar o estádio. Ela alega que a aeronave era cilíndrica, né? Grande, com várias luzes. Aqui, ó, ela parou sobre o estádio por alguns segundos e depois acelerou de forma brusca e foi embora. Ali é uma foto da Leise Demétrio, né? Uma reportagem lá para sucursal da TV Globo, lá em Campo Grande. Eles fizeram um especial sobre os 40 anos do caso, isso foi há 2 anos atrás, hoje é 42, né? E a imagem número 3 do jornalista, se podia colocar aí a imagem número 3, do jornalista Paulo Nonato, que estava atrás do gol do Operário. E não conseguiu tirar nenhuma foto, Paulo? Justamente. Aí ele explica o porquê que quase ninguém conseguiu fotografar esse objeto. Pode falar, Alves. Olha, é interessante, vocês vão ver como é que era difícil o trabalho do jornalista esportivo. Eu me lembro que quando eu fiquei conhecendo o Carlos César Pinguim, sim, da Rádio Itatiaia, ele ficava ali atrás do gol, sabe? Onde o Nelinho uma vez bateu uma falta, a bola desviou, bateu nele, ele saiu rolando para trás, né? Então ele mesmo falava que era um trabalho terrível, porque no caso desse aí, por exemplo, os repórteres ficavam no campo até 20 minutos de jogo. E depois corriam para as redações para fazer as menções do jogo, né? E nessa hora que a nave apareceu, os repórteres já tinham saído, poucos estavam lá, mas acho que mesmo assim salvou uma ou outra imagem, né? Não, aí esse jornalista, né, o que está até na foto dele aí na tela, o Paulo Nonato, ele disse que na hora que o objeto passou, ele falou que dava a impressão que se levantasse o braço, você tocava nele, de tão baixo que ele passou, né? Assim, a impressão que ele teve. E foi muito rápido. E eu acredito que as filmadoras à época, né, não era igual hoje, que tem essa flexibilidade, né, elas só filmavam ali o campo, elas não tinham aquela capacidade de virar e filmar o céu. E também tinha aquela questão dos refletores. As câmeras eram de 3 bicos, né, que eles falavam, aquelas câmeras que tinham 3, né, que eles viravam... A mídia, à época, foi questionada por que não tinha fotos. Então, eles explicaram, olha, no momento, além de ter sido muito rápido, o ângulo em que ele apareceu não favorecia a gente tirar uma foto. O que explica, só que todos os jornalistas que estavam em campo, eles viram os objetos, né, os jogadores do Vasco, do Operário, fora as pessoas que moram no entorno do Morenão e também viram, né? Então, aí tem a imagem número 4, que eu vou pedir para colocar, que é uma frase, né, lá, 24.575 pagantes, né, 24 mil, que foi a maior observação coletiva da história, até hoje registrada, de um objeto voador não identificado. Então, assim, derrubando aquela máxima, né, dos físicos, das pessoas que não acreditam no fenômeno, que diz que a coisa pode ser alucinação coletiva. Eu tenho 2 comentários para fazer nisso aí. Aliás, os vascaínos que estão agindo, o Vasco perdeu de 2-0 esse jogo. Então, o curioso da coisa é que quando a gente fala, por exemplo, que só aparece para lugares isolados, não. Por exemplo, você pega Baldinho, Jabuticatubas, todos lá, Passatempo, todos os lugares que nós visitamos, uma multidão de pessoas vendo a coisa, falando, olha lá e tal, você viu a cidade inteira comentando no outro dia. Justamente. Agora, quando uma pessoa é perseguida, que eles querem pegar, aí não. Aí é quando a pessoa está isolada ou quase. Mas na maioria das vezes, eles estão mostrando, apareceu na praça lá em Passatempo, o Faleiro começou a pesquisar, o pai dele, né? Através dessas... Existem vários casos, por exemplo, na França mesmo, nós vamos mais para frente falar aqui, em 54, que teve uma onda na França em que várias cidades observaram os objetos cruzando, então foram várias observações coletivas, mas em número
essa do Morenão, né? Aí tem até a imagem número 5 aí do jornal Correio do Estado. Só complementar aqui, o Ademar José Givaer, que é ufólogo também, Não, né? ele morreu, né? Morreu em 2022. Sim, falecido já. E ele ressalta aqui, o jogo foi transmitido, mas as câmeras pesavam 100 quilos na época. Então era muito difícil girar o equipamento e mostrar algo que aconteceu em cerca de 1 minuto. Além disso, estava bem longe de existirem celulares. Então é essa questão mesmo, né? Da logística. Não, se fosse hoje, talvez nós teríamos aí... aquela aí... primeira filmagem que eu fiz do Ocilo e do Joaquim Eloy, eu fiz com a filmadora mais moderna que tinha na época, que tinha acesso aos mortais, né? Que era uma Panasonic que tinha uma bolsa do lado, que vinha a câmera aqui em cima. Então era uma coisa rudimentar, mas funcional. Porém, estava longe, foi em 1987, 86, 87, 88. Em 82, nós nem pensávamos. As câmeras que nós mortais tínhamos eram uma Zenith, sabe, uma Olympus Triple, aquelas porcarias que, né? Mas era o que é impossível. Mas ali na tela, né, quem estiver vendo pela TV, uma cópia do jornal Correio do Estado, lá de Campo Grande. O jogo foi no sábado e o jornal saiu na segunda. O Vasco perdeu de 2-0 pro Operário. Eu não lembro quem foi que fez os gols, não sei se foi o Cocada que fez os gols. O Cocada era do Operário. Então, o Cocada do Operário que fez os gols contra o Vasco. O Cocada do Operário, mas o gol não foi dele. Então, ali, um OVNI, espetáculo na capital, tá vendo? Então, assim, foi noticiado esse avistamento, né? Saiu em vários jornais e também saiu na revista Placar, numa capa icônica do Renato Gaúcho, que vou pedir para colocar aí a imagem número 6, que eu acho que todo mundo que vê a capa dessa revista Placar vai lembrar, né? Quando o Renato Gaúcho tinha aquela fama dele, né, com a faixinha na testa, né? A imagem número 6 da revista Placar. Galanteador, Renato. Aí na capa da revista Placar saiu assim, o dia em que o disco voador baixou em campo. Aí, tá vendo? Olha isso. Sensacional. As capas da Placar eram sensacionais. Tá vendo embaixo lá, ó, o dia, lá embaixo tá lá, o dia em que o disco voador baixou em campo. Ou seja, as pessoas que desconhecem vão assim, poxa, pouca gente sabe disso, mas foi uma coisa que foi bem divulgada, saiu na revista Placar. A revista Placar, para quem é essa geração nova, né, o Matheus, o Antonelli, né? Era a fonte de informação, de referência em futebol, era a revista Placar. Bom gosto de capa, né, gente? Essa faixinha do Renato Gaúcho não tá boa, não. Mas as capas da Placar geralmente eram conceituais, né? Eram capas mais chamativas. Eles pegavam um jogador e faziam algumas... Por exemplo, se fosse hoje, eles pegariam ali o Hulk, faria ele estilizado, quer dizer, né? Seria mais ou menos o estilo da... Então, saiu uma matéria muito legal, inclusive essa revista eu comprei ela pela internet. Eu consegui achar ela no sebo lá de São Paulo, ela vai chegar para mim, né? Então, assim, e tem um vídeo que eu peguei na internet, eu fiz uma edição dele bem curtinha, né, aqui pro programa, mas quem tiver nos ouvindo pelo rádio são 3 depoimentos. Um do jogador do Operário, Cocada, que ficou famoso nesse jogo. Outro é do jogador do Vasco, Rondinelli, muito famoso. E também do Operário, o jogador Pastoril. Aí eu vou pedir... Depois do intervalo. Depois do intervalo. Então tá bom. Depois do intervalo, a gente vai ver, vai ouvir estes depoimentos. Antes, que tal começar a trilhar seu caminho rumo ao sucesso com uma graduação EAD? Na Cruzeiro do Sul Virtual você encontra mais de 200 opções de cursos EAD 100% online para estudar de onde e quando quiser. Escolha entre as áreas de administração, gestão ambiental ou pedagogia e garanta mensalidades a partir de apenas R$ 99,00. Não deixe essa oportunidade passar. Acesse o site cruzeirodosulvirtual.com.br e decole na sua carreira. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a coluna de Outro Mundo. Daqui a pouco tem mais RádioCast. Rede 98. Quer estudar em uma das melhores universidades do país? De volta com o RádioCast essa 98, eu sou a Rede do Bem e para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Terça-feira você já sabe, é dia de coluna de Outro Mundo. Hoje o Paulo Werner e o Albert Eduardo estão falando sobre avistamento de OVNIs por multidões. Ficamos aqui pendentes com 3 depoimentos.
dos jogadores que participaram dessa partida histórica, né, do Vasco e do Operário. Aí são 3 depoimentos. O primeiro do jogador do Operário, Cocada, aí depois do jogador do Vasco, Rondinelli, e depois do jogador Pastoril. Aí, se a nossa querida Amanda puder colocar aí o vídeo. Como estava a partida naquele momento e o que você estava fazendo? Estava lotado, todas as tomadas, lotado. Nós estávamos já no primeiro tempo e eu estava bem aqui nessa linha médio meio campo, colado já protegendo a passagem do Pedrinho. Pedrinho, lateral do Vasco. Foi um facho de luz muito forte, grande, enorme, com potencial de luminosidade muito grande. Ela passou e uma coisa assim de não piscar de olhos. Aí o Pedrinho ainda perguntou, mas o que é isso? Eu disse para ele assim, olha, o aeroporto é aqui do lado, eu acredito que seja um avião que passou rasante aqui por dentro do pouso. E segue o jogo. E seguiu. Focada. Um delírio regional, folclore do Mato Grosso do Sul? Não. Os jogadores do Vasco também não esqueceram. Olhei para cima e vi o facho de luz bastante claro, se esvaindo, sumindo. Logo após que só, você vê às vezes 2 jogadores no pé. O que será isso? Eu estava lá, eu vi. Eu tive o privilégio de ver. E sentir o corpo arrepiar, a perna tremer. Olha, é uma sensação não ruim, entendeu? Não é ruim. É uma sensação assim gostosa, mas ao mesmo tempo é uma coisa, vamos dizer assim, arrepiante, né? Uma sensação gostosa. Viu aí? Que deve ser uma sensação gostosa. Viu aí, né? Então, assim, tem mais outros depoimentos. Esse aqui foi só que eu separei, pincelei, né? E tem um depoimento interessante, que é do Francisco Serafim de Barros. Ele era superintendente do Banco da Amazônia, que ele morava ao lado do estádio Morenão. Ele disse que quando o objeto passou, ele falou que, fazendo as folhas das árvores do quintal dele murcharem. Todas as folhas murcharam depois que o objeto passou, porque ele falou que ele emanava muito calor. Então, assim, essa observação lá no Morenão, ela é clássica e nós, ufólogos, já sabemos disso, né? E sempre aparece, quando você coloca alguma coisa na internet, hoje é fácil, né? Porque a pessoa vai lá e faz o comentário. Então, sim, quando você posta lá, aparece assim, eu estava nesse jogo, a minha mãe lembra disso. Então, é icônico aqui no Brasil. E aí nós vamos entrar agora num jogo que foi lá na França, OVNIs em Florença, que foi um jogo que aconteceu em 27 de outubro de 1954, quando a equipe da Florentina estava fazendo um jogo treino lá no estádio, né? Aí vou pedir para colocar a imagem número 7, por favor. O jogo foi às 14 horas e acho que 3 ou 2 objetos, ali uma reportagem do jornal, né, lá de Florença, falando sobre a observação no estádio. O que aconteceu? Tinha em campo mais ou menos umas 10 a 12 mil pessoas vendo o jogo, né? E apareceram 2 objetos que, segundo eles, era muito parecido com a descrição dada no Morenão, o mesmo formato praticamente, sabe? Só que como era de dia, e eles puderam notar bem a aparência metálica desse objeto e as cores, né? Então, aí eu vou pedir para colocar a imagem número 8, que é do repórter, que saiu uma matéria quer ver? Deixa eu ver, a imagem número 8, é isso mesmo. O que acontece? Quando esses objetos passaram por sobre o estádio, ali, tá vendo? Ali tem uma foto do estádio com uma concepção artística, e ali uma pequena foto de uma senhora segurando um filamento branco. O que aconteceu nesse jogo? Além dos OVNIs aparecerem de dia para essa multidão, caiu como se fosse uma teia de aranha do céu, que é o que a gente classifica na os cabelos de anjo, que são chamados, você vê a coincidência que existe aqui no caso do Hospital da Baleia. O Uvel, você vê como é que são as coisas, recolheu os tais filamentos que pareciam cabelos de anjo, eram vários. Ele recolheu aquilo tudo e guardou num pacotezinho, né? E levou para casa, deixou no congelador para mandar para análise na Universidade Federal, ou na Católica, não me lembro. E, de repente, no outro dia, ele, antes de acordar, a funcionária, a empregada, chegou,
para preparar as coisas do café da manhã e abriu o congelador para preparar um peixe, uma coisa assim, para o almoço, né? E ela pegou aquela coisa, cheirou, falou que estava podre. Falei, essa coisa mal cheirosa, jogou no lixo. O lixeiro passou e foi embora. Então, levou mas a única prova concreta que nós tínhamos do caso. Né? A sorte que lá em Florença, né, várias pessoas recolheram amostras desse filamento. E um deles, que era um estudante de química, teve a curiosidade de levar para a faculdade e fazer uma análise, né? E aí a análise deu que era um composto de boro, silica, cálcio e magnésio. Quer dizer, foi a primeira vez que fizeram uma análise do que a gente na ufologia classifica de cabelos de anjo, que isso é muito, já foi relatado na ufologia várias vezes. E esse caso lá na Itália, né? Você teve a magnitude do que foi lá, Fernanda. Várias casas tiveram um telhado coberto com esse material que parecia uma teia de aranha. E aí, alguns céticos, né? Vamos para a explicação dos céticos agora. Explicaram que era um fenômeno natural e que esse filamento poderia ser um agrupamento de aranhas, que o vento levou a teia delas e ela cobriu. Só que os OVNIs foram vistos e as pessoas viram esse filamento cair, né, diretamente dos objetos. E esses objetos que foram vistos nesse dia, eles continuaram sendo vistos lá na França durante meses. Tanto é que configurou na onda de 54, que a gente até fez uma matéria na OVNI Pesquisa número 12, do Márcio, nosso correspondente que mora hoje na França. Um abraço para o Márcio, né, o Márcio Vicente Teixeira. Ele fez uma matéria muito boa. E tem fotos assim de tudo branco, parecendo aquela gosma, um algodão doce, sabe? Então foi a primeira vez que esse material foi recolhido e foi analisado, como o Albert citou muito bem aqui. Então, né? Igual eu falo, a mesma possibilidade dessa explicação dos cientistas de lá, os pesquisadores de lá, ser verdadeira, é a mesma do Saci cruzar as pernas. Não dá. Então não tem condição. E a gente fica, né? Isso não é da agora, não. Tem vários casos aqui no Brasil também que são explicados dessa forma, como o caso da noite oficial dos discos voadores, que um bobalhão de um cara aí falou que era Sprites. Vênus, né? Era Vênus. Sabe? Aquele caso do Gerson Marcel de Brito, né? Que veio aquele voo vindo lá do Ceará. Caso VASP. Caso da VASP, né? Que o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que Deus o tenha, numa faculdade melhor lá em cima, né? E ele explicou que eram, primeiramente ele falou que eram, como é que chama? Vênus. O cara falou, mas Vênus não é perceptível ao radar, doutor. Ele foi dando uma série de explicações, era o reflexo do sol nas nuvens, a 1h da manhã, não tinha jeito. Até que ele apareceu com uma que convenceu todo mundo. Já descobrimos, isso aí eram meteoroides. Aí os repórteres, meteoroides? Não, tudo bem, então está explicado. Só que o pessoal esqueceu de perguntar o que é um meteoroide. O meteoroide é um corpo ainda no espaço, uma pedra, qualquer coisa que venha do espaço, que quando entra na atmosfera começa a queimar, aí vira um meteoro. E se tocar no chão, meteorito. Então, que é isso? Não persegue um avião durante 2 horas. Entendendo? E um piloto com a classificação do Gerson Marcel de Brito, com tantas 1000 horas de voo que ele tinha, não ia confundir aquilo com... Agora, o curioso é que dentro dessa nave estava Dom Aloysio Loscheider, lendo um jornal, quando foi anunciado, senhores, olham para o lado de fora da aeronave, do lado esquerdo do avião, vocês vão ver um disco voador. A aeromoça passou correndo e falou assim, Dom Aloysio, o senhor não vai ver o disco voador? Eu falei, estou muito cansado, deixa o disco voador lá fora. Como se fosse uma coisa assim, corriqueira, né? Inclusive, essa declaração dele saiu na revista OVNI Pesquisa. Mas só para encerrar aqui, esses 2 casos que eu citei, do Morenão e do jogo da Fiorentina, né, em 54, eles são os mais conhecidos. Porém, existem outros, inclusive um jogo que tinha o Pelé, que foi um jogo em 67 entre os times do Grêmio e do Santos, aqui, no qual, inclusive, o Pelé atuava. O jogo foi interrompido por 4 minutos, porque os torcedores, em vez de estarem prestando atenção nos jogadores, estavam olhando para o céu, né? Avistaram OVNIs, luzes brilhantes que iluminavam o estádio. Então, e também em 26 de julho de 74, 3.000 espectadores assistiram o jogo entre o Americano e o Sapucaia,
lá no estádio Godofredo Cruz. Os alienígenas têm péssimo gosto, viu? Tirando o jogo do Pelé, né? Tirando o jogo do Santos, né? Pelé é outra coisa, né? Então, assim, lá no Rio de Janeiro. E também que teve, acho que tinha mais de 12 mil pessoas lá Não, mas essa era a capacidade do estádio, né? Que também as pessoas observaram objetos cruzarem o estádio. E teve um que aconteceu no Equador, em 97, que foi até transmitido pelo Canal 7 do Equador e que foi feito imagens. Só que eu procurei essas imagens na internet e não consegui localizar. Eu mandei um e-mail. Eles já até me responderam, o departamento lá de assessoria de imprensa, porque foi filmado. Foi um jogo entre Guayaquil e o Barcelona, em 98. Aí eu não sei se esse Barcelona, que é o Barcelona... é o de Guayaquil. Não, é o Barcelona de Guayaquil, né? Barcelona de Guayaquil, lá do Equador. Então, é Barcelona Esporte Clube, então. E eles viram também, pra você ver, um charuto cercado de luminosidade intensa, parecido com aquilo que foi visto lá no Morenão. Então eu vou esperar, se caso o Canal 7 me enviar a imagem, aí eu apresento aqui no RádioCast na semana que vem, ou quando eles me responderem, né? É uma categoria de OVNI que gosta de futebol, né? Eles gostam. E tem um também, tem um jogador. né? Provavelmente veio buscar o Pelé, né? Não, mas tem um jogador que eu sou muito amigo dele, gosto muito dele, apesar de ele ter jogado no time adversário, chama Dario José dos Santos. Ele tem um depoimento maravilhoso sobre disco voador, sobre o avistamento que ele teve na Bahia. Eu não sei onde está o Dario hoje, entendeu? Dadá? Dadá, inclusive, ele parava no ar, né? Será que era um OVNI? Outro Era um objeto. Um dos casos. Mas isso aí, né, Fernando, assim, porque eu fico vendo os comentários das pessoas que assistem o programa, então, poxa, mas só fala de casos aí na área rural, que um ou outro, mas hoje eu apresentei aqui casos em que milhares de pessoas observaram. E no relato ali dos jogadores do Vasco, do Operário, e tem muitos outros relatos, né? E tem uma coisa também, que tem um camarada chamado Paulo Henrique Barak Werner, ele está escrevendo um livro chamado Os Invasores. Os casos estão todos lá também, e tem mais casos ainda. Né? Aproveitar, já que você falou do livro, não estava nem lembrando, né? Eu pedi para colocar a imagem número 9 aí do livro, que o livro chega amanhã da gráfica, e o lançamento dele vai ser aqui no Edifício Maleta, no dia 4 de maio, né, no sábado, na livraria Sétima Arte. Só que aí, assim que o livro chegar, semana que vem eu trago ele aqui para apresentar. E aí eu mostro o convite lá do lançamento do livro no Edifício Maleta. E aí eu vou contar com a presença dos ouvintes aqui da rádio, né, que nos acompanham, para poder participar. Chegou uma pergunta aqui lá da Colômbia, para o Paulo e Albert, o Cláudio. Boa tarde, aqui é o Cláudio, estou passeando em Medellín, na Colômbia, sou de Contagem. Gostaria que fosse perguntado ao senhor Paulo e ao Albert, amo esse tema sobre ufologia. A pergunta, o que você acha da declaração do Rodrigo Orsi, que alega ter visto o alien de Varginha na Unicamp em 1996. Você sabe dessa declaração dele, hein, Albert? Nego e exijo provas. Nego e exijo provas. Bom, é o seguinte, eu tenho conhecimento dessa declaração. Olha só para quem está nos ouvindo, esse rapaz aí, Rodrigo Orsi, à época ele tinha 16 anos. 16 anos. Ele morava em Campinas, aí um amigo dele pegou o carro e falou assim, vamos lá na Unicamp. Eles entraram dentro do carro. Chegaram na Unicamp, a portaria estava vazia, entraram com o carro, chegaram lá, subiram na janela, olharam pela greta e viram o ET de Varginha dentro de um aquário. E, assim, me poupe, né? É a mesma coisa do cara chegar e falar assim, eu fui na área 51, cheguei lá, o portão estava aberto, tinha uma placa escrito lá no Enter, mas entrei. Então, a declaração dele é essa, que ele entrou com um amigo dele, aí não tinha ninguém na portaria, aí a gente rebobina a fita. Se realmente esse alienígena foi levado para a Unicamp, em São Paulo, teria ali todo uma proteção em volta da Unicamp, ninguém poderia entrar. Quer dizer, aí a pessoa entra, um menino de 16 anos, ele falou que ele subiu na janela, olhou pelo buraco, acho que do ar-condicionado, e viu, diz ele que viu uma criatura que... Aí alguns alegam que ele viu a criatura de Varginha, então assim,
Eu não acredito na declaração dele. Ele pode estar falando a verdade no sentido de ter entrado. Paulo, não, peraí. Deixa eu acabar de falar. Tá mais fácil o sol tremer de frio, né, meu Deus? Não, pera, você não esperou eu acabar de falar. Ele pode estar falando a verdade de ter entrado na Unicamp. Ah, bom. Isso que eu tô falando. Agora, ele pode... Porque é o seguinte, lá eles mexem com animais também, né? Tem parte de veterinária. Às vezes ele pode ter visto lá um animal dentro de alguma coisa, como era escuro. Então, assim, aí falta, né, poder de questionamento. Para mim, não tem validade nenhuma. É nota 0 essa declaração do Rodrigo Ozzi. Então pronto, tá aí. Ó, É Renatinha, isso? antes de terminar, que dia que é o lançamento lá no Maleta? Renatinha. Fernandinha, tá vendo? A Renatinha voltou. Meu codinome, meu nome de guerra, Renatinha. A Renatinha voltou de novo. Daqui o Matheus também. Como é que chama o Matheus? Foi? Júnior? Júnior. Júnior. Então, ó, dia 4 de maio nós vamos lançar esse livro lá no Maleta. E eu vou ver se eu consigo roubar um, porque se for esperar esse cara, ele não pagou nem o café hoje. Ele não tá pagando nem café pra você. Não pagou nem café esse camarada. Nem café ele tá pagando, tá combinando com você no café e não paga. Deu perdido, né? Deu perdido você hoje, Albert. Hoje ele me deu um perdido assim. Isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Eu ia comentar hoje, mas não vai dar tempo da história que tá rolando aí no TikTok. Semana que Resgataram vem. o depoimento da Maria Bethânia e do Chico Buarque falando do avistamento. Eu vou dar uma pesquisada, semana que vem a gente fala. E o Chico Buarque é muito divertido, né? Ele falando, o falou que eu bebi, que não sei o quê. Não tinha bebido nada. Fernanda, eu não... Inclusive a experiência do Albert também, né? Ele tá o pessoal não me cobrando muito. Um dia ainda vai... Tá mais fácil acreditar que ele viu do que ele não bebeu nada. Exatamente. O Chico Buarque só bebia água também, né? É isso. Um beijo, meus queridos. Até semana que vem. Valeu. Totó, Oi. Você já tá indo? Eu tô indo. Vai não. Eu tenho que ir, Fica aí, vamos tomar um café. Hoje nós vamos conversar com o Paulo Leite. Hoje tem Paulo Leite hoje aqui, é história, Totó. né? Hoje é história. Hoje é só vou ouvindo lá de fora. É isso aí. Beijo, meu querido. Beijo. Até amanhã. Valeu, Daqui a pouquinho a gente tá de volta com o Mundo Curioso, porque hoje é dia da voz. A gente vai dar algumas curiosidades sobre a voz. E na sequência tem Paulo Leite hoje com o nosso especial sobre rádio. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco tem mais RádioCast. Rede 98.